foi numa oportunidade que eu tive de trabalhar em 2016 nas Olimpíadas. Legal. Quando eu era colaborador da Coca, a Coca tinha uma pessoa que poderia ir para as Olimpíadas e ela me designou para representar a Coca-Cola nas Olimpíadas como gestor de processos. Então, a gente ajudou a desenhar os processos ali das Olimpíadas Rio 2016. E o mais bacana, que ali, você imagina, estava numa sala, chegou o Comitê Olímpico lá, o presidente do Comitê Olímpico, ele falou, pessoal, é o seguinte, aqui nós temos as melhores pessoas, as pessoas mais capacitadas do mundo. Tinha russo, tinha americano, cara, tinha europeu, tava lá. As melhores cabeças estão aqui. Recurso é infinito. Ele falou, o Comitê Olímpico, nós temos dinheiro, se você precisar, você vai ter. Precisa instalar a câmera, preciso ter uma geladeira de água. Cara, tem. É recurso ilimitado. Eu só vou pedir uma coisa, nada pode dar errado, tá bom? Saiu da sala e falou, agora vocês desenham o processo que vocês quiserem, o que vocês quiserem, eu só tenho uma coisa, nada pode dar errado. É o sonho de qualquer empresa. Cara, é dinheiro infinito, as melhores pessoas. Só que aí eu percebi, cara, e agora? É uma pressão. Porque existe forte. sempre a muleta de o que eu queria, você também não. Sempre tem a muleta do dinheiro. Nunca dá pra ter o que a gente. O ideal. O ideal. E lá deu. Eu falei, cara, agora ferrou. E o mais interessante é que quando você vê, a gente ficou 3 meses desenhando os processos antes de começar as Olimpíadas. Legal. Eu ia perguntar isso. Quanto tempo que fica antes? Porque não fica no dia. Mas aí, cara, eu vou trazer uma experiência que isso virou muito a minha chave, né, de um case das Olimpíadas. Nós desenhamos os processos. Tinha um processo que era para chegar aos mantimentos das Olimpíadas, isso chega de madrugada. Por quê? Quando a Olimpíadas começa, não pode ter aquela visão que tem gente atravessando coisa e tal. Então, tudo é feito de madrugada. Sim. Você tem que encher uma geladeira, você tem que movimentar coisa, só pode até 4 horas da manhã. Depois, como já começam os atletas, começam as filmagens, isso não pode aparecer. Então, legal. Então, a gente assim, vamos encher os containers de refrigerante, de água, na madrugada. Chegou 6 carretas, e qual que era o processo? Chega a carreta descarrega, coloca num container gelado, refrigerado, isso gela, depois pega isso e leva para as geladeiras que tá no campo de futebol, na piscina, lá para os atletas beber água. Cara, num PowerPoint, excelente, isso vai dar certo. Metrificamos, tudo certo. Só que é o seguinte, Olimpíadas 2016, Rio de Janeiro, 4 horas da manhã. Se você já foi no Rio de madrugada, tem um negócio que acontece no Rio, cara. O Rio de Janeiro é quente pra caramba de dia. E de madrugada, ele dá um orvalho, dá uma umidade, ainda mais no Rio, que é muito morro e tal. Sim. Aonde o container parou, tinha uma quantidade tinha um metrinho de grama. E aí é o seguinte, na hora que chegou a empilhadeira com um pallet de 1 tonelada na grama, afundou. E aí é o seguinte, você tinha até 4 horas da manhã para descarregar 6 carretas e a empilhadeira não passava para deixar para dentro do container. E é nessa hora que a chavinha do processo desligou e ligou a chavinha da liderança. Eu juntei os caras lá, falei, pessoal, é o seguinte, não vai dar para descer na empilhadeira, a gente vai ter que descarregar 6 caminhões. Amanhã a gente vem para pôr uma chapa para trazer o container na mão. E aí você vê o quanto que você tem um time, cara, os caras descarregarem 6 caminhão num palletzinho, no packzinho de coca na mão. Eu falei, vamos fazer uma filinha indiana aqui de formiguinha mesmo, sabe aquela formiguinha? Para transferir do caminhão para dentro do container. Então ali eu vi 2 coisas. É muito bom você escrever o processo, mas na prática, cara, por mais perfeito que seja, vai dar algum... Pode dar merda. Pode dar merda, pode dar BO. E ali, a chave do processo para liderança tem que ser virada. Cara, dá para resolver, mas ali eu precisei contar e falar pros caras, a gente tem até 4 da manhã para descarregar os caminhões. Se não colar isso, imagina, o cara dos 100 metros rasos lá, chegar na geladeira, não tem água para ele gelada. Cara, não tem como. E deu 4 horas da manhã, não pode mais andar com movimentação. Vamos descarregar na mão? E aí a gente juntou o time lá, todo mundo, ferrou, mas, cara, vamos lá, vamos junto, bora. E aí o que eu vejo que processo e liderança tem que funcionar o tempo inteiro, porque por mais perfeito que seja o seu processo, existe o risco. Existe o risco,
quem colocou o container lá, cara, ele nem contava que aquele 1 metro de terra, na hora que uma empilhadeira de 3 toneladas com um pallet de 1 tonelada passasse por cima, a roda ia afundar e não ia dar para passar por ali. Então, todo aquele processo desenhado foi por água abaixo e naquela hora, gente, vamos atuar como liderança e vamos fazer. Então, são cases assim que dentro do meu repertório, da minha carreira, né, eu vi, cara, você precisa estar preparado para as duas coisas. Para escrever um bom processo e para na hora ter um líder, porque eu podia muito bem olhar, não, ferrou, não tem como, não vai dar pra fazer. E aí seria o maior impacto das Olimpíadas de não ter água gelada, não ter bebida gelada pros atletas. Ou então, cara, fechou, vamos descarregar 6 caminhões na mão. Aí foi legal. Muito bom. Um dos cases ali de Olimpíadas. E fora que, cara, assim, eu tive a oportunidade de ver o Phelps nadando. Foi a última corrida do Bolt. Quando você tá num ambiente de... Assim, eu vejo o quanto... O brasileiro, ele gosta muito de Copa do Mundo. Mas o mundo, em si, ele gosta mais de Olimpíadas. Eu não sabia, cara, assim, o quanto que um europeu, que o americano, ele gosta das Olimpíadas. O americano o americano, o europeu nem tanto. O europeu, eu tinha lá... Eu conversei com europeus que, assim, que o vô dele... ia nas Olimpíadas, todas, assim, o vô foi em todas, o pai foi em todas, e a terceira geração que vai o pai, o vô e o cara tava levando o filho. Então, assim, aonde tem a Olimpíada, é tradição da família os homens participarem das Olimpíadas. Porque, cara, a gente vê que é uma cultura de alta performance mesmo. Sim, de fato. Quando você tá num ambiente extremo de alta performance, que a pessoa se dedica para aquilo que é tempo, é metrificado, a gente vê que tem culturas europeias, cara, que os caras vivem isso e gostam muito de presenciar isso. Aí a gente vê um pouco da nossa cultura, que não é tão assim, né? A gente gosta mais do improviso. Do improviso. Por isso que a gente tem muito a ver com futebol. É mais do improviso, é mais algo de... não tão de meritocrático, mas talento. Tipo Sim. assim, e a gente vê que Olimpíadas é muito, cara, de dedicação, de treinamento. E aí eu fiquei abismado o quanto que o mundo dá valor para as Olimpíadas e a gente não dá tanto... É mais um evento esportivo. É mais um evento esportivo, legal, mas assim, tal, você não conhece uma família que é a terceira geração que segue as Olimpíadas. Uhum. E o europeu e o americano, tanto que tem o PIN das Olimpíadas, você viu os bonés das pessoas, tipo com o cara lá, Barcelona 92, França 93, os anos olímpicos, sabe? Uhum. Então, caramba, o cara já tá na, sexta Olimpíadas dele. E aí eu entendi que ter um pouco dessa cultura de performance também dos outros países por ter esse ambiente de Olimpíadas. E eu tive o prazer de poder viver Olimpíadas que, cara, é algo... E agora, assim, o que eu penso na minha vida? Com meu filho de 3 anos, crescendo um pouquinho, cara, eu vou querer, em algum momento, a Olimpíadas for de algum país, pegar ele e levar ele pra ele ver. Tá no ambiente, né? Cara, que é um ambiente de alta performance. É um pouco do que eu vivi nas fábricas, né? Que ali já era muito monitorado, tem indicador, buscar eficiência o tempo inteiro. E eu vivi isso nas Olimpíadas, onde a eficiência é a medalha de ouro, prata e bronze. É meritocracia pura.